Eu estava lendo um conteúdo que ele fala sobre livre-arbítrio, né? Se eu tomo decisões baseadas nas minhas próprias escolhas, sem influência dos demais. Será que isso é verdade? Será que eu consigo fazer as minhas escolhas sem estar sendo influenciado por outras pessoas, por outras coisas? Pois então, eu vou trazer alguns pontos que eu vi que eu acho interessante, mas vou logo avisando que eu não tenho a resposta para isso, ok? Tudo que você faz, tudo que você é influenciado pela cultura no lugar que você vive, pelas pessoas que te criaram, pelas experiências que você viveu. Então, quando você faz uma determinada escolha, você já está enviesado, seja pelo ambiente ou seja pelas coisas que você consome. Se você olhar os stories anteriores, você vai perceber que eu coloquei uma figura que ela pode ser percebida primeiro como uma velha ou como uma moça. O tempo inteiro, o nosso cérebro ele está fazendo isso com a gente. A gente tem a ilusão que a gente enxerga as coisas como elas são. Mas muitas vezes o nosso cérebro ele nos prega peças. E a gente acaba absorvendo as coisas de acordo com o nosso contexto, com as nossas experiências, com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então a nossa percepção o tempo inteiro ela é influenciada por aquilo que a gente se construiu ao longo do tempo. Experiências da cultura, de como fomos criados, também vai influenciar na nossa percepção, como a gente está se sentindo naquele momento. Isso vai fazer com que a gente perceba aquela experiência de uma forma ou de outra, que a gente entenda uma determinada situação de uma forma ou de outra. E outra coisa que também pode influenciar os nossos sentidos. Tudo isso interfere na forma como eu vou perceber uma determinada coisa ou uma determinada situação. Mas algo que me chamou mais atenção, que eu quero trazer para vocês, é o seguinte. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. A gente está morando em um país que existe o racismo estrutural. Então, eu vou trazer esse exemplo agora. E o que acontece? Se você, 2 horas da manhã, estiver andando em uma rua escura e você vê um homem branco andando atrás de você, será que você vai ter a mesma reação que se você perceber um homem negro andando atrás de você às 2 horas da manhã? Se você é mulher e estiver às 2 horas da manhã andando numa rua escura e perceber uma mulher andando atrás de você, primeira situação. Na segunda situação, você perceber um homem andando atrás de você, né? Na mesma rua que você. Será que você vai ter a mesma reação? No primeiro caso, eu acredito que a pessoa, ao ver uma pessoa branca e negra andando atrás dela, ela vai se comportar de forma diferente. Por quê? O nosso cérebro, eu não estou falando que a pessoa faz isso de forma consciente, mas o nosso cérebro pode, muitas vezes, muitas pessoas associar essa pessoa negra a uma pessoa que é um assaltante. Por que isso, Bruna? Porque quando a gente vê os noticiários, geralmente quando a gente vai ver as notícias, a maior parte das pessoas que são mostradas, que estão fazendo assaltos, são pessoas negras. Existe uma causa, né? Porque a maior parte da nossa população é negra, só que a maior parte que é mais pobre, que tem menos possibilidades, que tem menos recursos de estudar, de não ir por esse caminho. É uma questão que eu não vou entrar agora aqui, mas só para esclarecer. Então, tem isso, né? A gente já fica enviesado. Então, quer dizer que toda pessoa que é negra, ela é uma pessoa que é um assaltante, que é uma pessoa que vai pro crime? Não. A maioria dessas pessoas, né, 90% dessas pessoas, são pessoas honestas, trabalhadoras, que elas correm atrás de suas coisas. Só que, devido ao fato da gente o tempo inteiro ter contato com essas imagens, a gente pode acabar ficando enviesado e a gente vai ficar com medo. Um caso também muito parecido é ver duas pessoas numa moto. Dependendo da localidade que você mora, provavelmente, se você ver uma moto se aproximando com você, perto de você, com duas pessoas, você já vai ficar com medo de ser assaltada. Por quê? Porque você já está
associando que uma moto com 2 pessoas significa assalto, devido às coisas que você viu, vivenciou, foram ditas para você. Isto não significa que o fato de 2 pessoas estarem em uma moto, isso vai significar que você vai ser assaltada. Pelo contrário, a maior parte da população que está andando em moto está ali porque é um meio mais fácil de locomoção. O outro exemplo, né, que eu dei, que foi o exemplo da uma mulher andando na rua e quando ela vê uma mulher andando atrás dela e quando ela vê um homem, ela vai ter uma reação diferente, é porque nós mulheres, muitas vezes, quando estamos em situações que estamos sozinhas, né, a gente pode ter medo da figura masculina. Isso porque devido às coisas que a gente já viu, que a gente já vivenciou e que a gente já ouviu falar. Porque para nós é muito mais arriscado um homem fazer alguma coisa naquele momento, já que a gente está falando de 2 horas da manhã, do que um homem, né? Aí a gente tem que levar em consideração toda a cultura, todas as experiências, tudo que a gente ouviu e viu. Isso significa que todo homem agiria dessa forma? Isso significa que toda mulher é legal? Não. Mas a gente, de forma automática, vai acabar reagindo, provavelmente a gente vai ter medo. Então a gente vai ficar mais atento, mais hipervigilante, com medo de alguma coisa acontecer. Então, o que eu tô querendo dizer com isso tudo? Às vezes, a gente acha que faz escolhas simplesmente porque quer, sem ter alguma influência de outras pessoas, de alguma coisa. E não, grande parte das nossas decisões, das nossas interpretações, elas são influenciadas por fatores externos e também por fatores internos, quando a gente pensa em processamento cerebral, quando a gente pensa nas nossas experiências, quando a gente pensa em como a gente percebe o mundo. Eu só trouxe os pontos que eu considerei importantes para levar você à reflexão. Porque a gente vai agindo no automático, a gente não tem consciência disso.